Capítulo 471, Sangue Ancião Incipiente. Em outro local, o governante vampiro Vladivostok tinha uma expressão frustrada quando suas comunicações com Helena, aquela que tinha acesso ao Crixus que brilhava intensamente nas mãos dos celestiais, foram cortadas. Ele enviou inúmeras mensagens para ela e para as forças do submundo que ele controlava, apenas para não obter respostas com o passar do tempo. Seus problemas pareciam estar apenas aumentando, pois ele sabia que sua posição na aliança vacilaria se ele não conseguisse sequer controlar um espião tão poderoso que eles colocaram nas fileiras dos celestiais. Ele se virou para um de seus subordinados enquanto perguntava irritantemente: "A força em direção à Fortaleza Veritas partiu?" "Sim, mestre. O vampiro real Roku e suas forças devem chegar dentro de algumas horas." O governante vampiro Vladivostok assentiu enquanto seus olhos vermelhos brilhavam. Ele sabia que esta primeira batalha contra os celestiais era fundamental e até daria o tom para as batalhas restantes que viriam depois. Ele havia enviado numerosos vampiros para reforçar as defesas dos magos ali, suas outras forças movendo-se para reforçar suas defesas em outras áreas importantes enquanto se preparavam. Ele deixou de lado os pensamentos de Crixus por enquanto se concentrava nos assuntos atuais, o poder vibrante deste ser no reino da Forja Estelar avançando. Na Fortaleza Veritas, 3 dias se passaram enquanto o clone de Noah desfrutava do tratamento dos magos enquanto treinava para maximizar as proficiências de suas árvores de habilidades. Embora apenas 3 dias tenham se passado no mundo exterior, ele passou mais de 3 meses no espaço temporal. Este era um número verdadeiramente ridículo de se imaginar, mas possibilitou os rápidos avanços no aumento da proficiência das habilidades e depois combiná-las. 2 árvores de habilidades já haviam atendido aos requisitos e foram levadas para o reino de expansão de domínio enquanto ele trabalhava em dobro para combinar habilidades solo que não estava usando no rank de domínio e então as sacrificava nas árvores de habilidades. As outras 2 árvores de habilidades não ficaram muito atrás, pois apenas esperavam pelas habilidades de sacrifício exigidas no momento. Os que ele trabalhou para atualizar primeiro foram os King of Ancientes e King of Terror, suas árvores de habilidades avançadas assumindo nomes semelhantes quando ele escolheu o caminho onde ambos foram chamados de Fledgling. Ele avançou estes primeiro, pois seriam os que ele provavelmente usaria mais nos próximos dias, o Arquilish Razan e o Guardião do Destino sendo deixados para trás por enquanto. Depois destes, o próximo de grande importância que demorou ainda mais para ser criado foi a Árvore de Habilidades, Agente do Caos, que se opunha diretamente à Lei do Destino. Mas por enquanto, a primeira era a Árvore de Habilidades, King of Ancientes, que tinha as habilidades do Blood Lord em sua base. Esta árvore de habilidades foi expandida para um caminho chamado Fledgling Enchant. Domínio, Senhor de Sangue, 45 avos, habilidades, Dawn of the Blood Lord, 5/5, Blood Word, 5/5, Drenar Vida, 5/5, e Nightmarish Descent, 5/5. Maior que, parentes dos antigos, 60 avos, herdeiro de sangue antigo, 5/5, clone de sangue antigo, 5/5, convocar os antigos, 5/5, fúria de sangue, 5/5, maior que, Fledgling Blood Enchant, 75 avos, um novato de uma raça de criaturas poderosas que ocupam a expansão letales, as habilidades deste novato em particular inclinando-se mais para o controle do sangue. As habilidades incluem Blood Summoner, 5/5, Blood Clone Support, 5/5, Drain Master Support, 5/5, e Domination, 5/5. Blood Summoner, 5/5, quando as habilidades Dawn do Blood Lord e Enchant Blood Sion estão ativos simultaneamente, o usuário pode convocar 30 Blood Ancientes para ajudá-los. Suporte ao clone de sangue, 5/5, o clone de sangue antigo está ainda mais fortalecido, agora sendo capaz de exibir 100% da força do corpo principal. Suporte Drenar Vida, 5/5, a habilidade Drenar Vida foi aprimorada, seus efeitos não se limitam apenas aos ataques causados, pois uma aura de sangue irá explodir passivamente para sugar a força vital dos inimigos alvo ao seu redor.
O efeito Life Steal aumentou de 5% para 10%. Dominação, 5/5. Os olhos do ancião de sangue incipiente liberam uma luz dominante que cativa qualquer pessoa com alma fraca. Os corpos dos dominados podem então ser controlados para reabastecer o ancião de sangue com bolsa de sangue, ou causar dano aos inimigos próximos com bomba de sangue. Um conjunto de novas habilidades brilhantes foi exibido na frente dele, seus olhos examinando-as algumas vezes enquanto ele as entendia em grande parte sem precisar revisá-las. O suporte drenar vida e o suporte clone de sangue eram diretos, sendo o último ainda mais útil ao conceder ao seu antigo clone de sangue o poder de exibir toda a força do corpo principal. Isso agora significava que havia dois dele que poderiam efetivamente liberar todo o seu poder em plena capacidade. Embora alguém deva se perguntar, o limite percentual anterior de 60% limitava o poder do clone de alguma forma significativa quando se pensava sobre a mana disponível para ele. Noah então passou para os outros dois, sendo o invocador de sangue bastante único, pois lhe permitiu convocar 30 novos combatentes, desde que tivesse duas habilidades específicas ativas. Se esses anciões de sangue estivessem perto do poder dos anciões que ele poderia invocar com a habilidade, convocar os anciões, ele não teria que se preocupar com seu poder de fogo. A última foi a mais única, a habilidade chamada Dominação, que o fez realmente querer experimentá-la no campo de batalha. Surpreendentemente, essa habilidade permitiu-lhe trazer sob seu comando aqueles com almas fracas, e essas almas dominadas só tinham um único destino: o sangue e o corpo seriam usados para reabastecê-lo ou como explosões para danificar aqueles ao seu redor. Parecia uma habilidade muito chamativa e destrutiva que ele mal podia esperar para usar ao imaginar as legiões celestiais se aproximando deste local. Com esta atualização de habilidade, ele infelizmente não encontrou nenhum outro tipo de trabalho de guia semelhante à habilidade Guia Indisciplinado, que se originou de Guardião do Destino, e isso permaneceu o mesmo quando ele olhou para a árvore de habilidades atualizada dos Parentes do Terror, que adicionou 4 novas habilidades no próximo avanço, Fledgling Eder Terror. Fim do capítulo. Capítulo 472 Avanço da Legião. Na 7ª estrela celestial, o grão-mestre Ramiel tinha acabado de deixar uma prisão subterrânea escondida onde um certo indivíduo jazia com seu corpo perfurado por numerosos espinhos dourados. Ele havia descido a esta área subterrânea para mais uma vez monólogo unilateral para seu professor sobre os acontecimentos recentes, bem como o início de uma guerra da qual ele estaria na vanguarda. Ao sair da jaula dourada que continuava a vazar a força da figura poderosa, o grão-mestre Ramiel mais uma vez perdeu o sorriso oculto que havia aparecido no rosto sangrento e desfigurado do ser. Esta foi a última vez que este grande mestre desceu para divagar com seu professor, a última vez que ele conversou com um dos fundadores dos Celestiais. Sem o conhecimento do grão-mestre Ramiel, esta também foi a última vez que ele veria seu mestre, pois na jornada que este grão-mestre estava prestes a empreender, ele não teria a chance de retornar a esta estrela celestial. Mas esse conhecimento não era do seu conhecimento neste momento, quando ele deixou a estrela celestial com um comportamento forte. Ele olhou para os celestiais ao seu redor enquanto todos embarcavam em numerosos navios de guerra de primeira linha, a única 7ª estrela celestial formando um dos pequenos esquadrões que iriam se combinar com a grande legião que alguém do reino celestial estaria liderando em direção à expansão negra. Estrondo. O grande mestre Ramiel olhou para os numerosos navios de guerra de primeira linha que cobriam o vazio do espaço, a procissão de seres do reino celestial passando perto da 7ª estrela celestial, já que seu trabalho era apenas combinar suas fileiras e seguir adiante nesta aventura. Todos os celestiais estavam sob a liderança do grão-mestre Onilos, um ser no reino mundial e alguém que tinha mais de 3 milhões de linhas de destino vibrando fortemente em seu corpo. Se o grão-mestre Ramiel pudesse ser considerado apenas na entrada do reino mundial, então o grão-mestre Onilos estava se aproximando do seu auge, pois o tempo que ele passou no reino celestial lhe concedeu habilidades e habilidades versáteis, bem como melhorou suas técnicas na lei do destino.
Foi por isso que o fundador escolheu este grão-mestre para ser aquele que liderou as forças na primeira batalha desta guerra. Foi porque este ser foi olhado com extrema confiança, pois era alguém que participou na guerra há mais de 1000 anos e conhecia os meandros de ser um comandante. As muitas adorações principais que fariam tremer qualquer planeta vizinho continuaram a se mover enquanto o grão-mestre Ramiel entrava no maior deles na vanguarda. Este foi o navio principal que continha muitos dos principais grandes mestres. Podia-se sentir inúmeras potências no reino mundial, com a maioria estando no reino de expansão de domínio e ainda mais neste reino de forjamento da alma. Mas as maiores percentagens foram, naturalmente, as da classificação nula. Uma grande diferença na legião que estava sendo conduzida em direção à fortaleza de Veritas nesta guerra em comparação com a guerra anterior era que a contagem de cabeças dos celestiais era na verdade bastante pequena quando comparada com o número de indivíduos que vieram de numerosos mundos primordiais que foram também atualmente se movendo dentro da legião celestial. A Legião Celestial ainda não havia alcançado a Fortaleza Veritas porque estava passando por regiões específicas na expansão da luz coletando figuras cada vez mais poderosas de mundos primordiais escolhidos que foram selecionados para fornecer soldados para este primeiro conflito. À medida que avançavam pela expansão da luz, em apenas alguns dias o número de celestiais tornou-se realmente a minoria nesta força avançada, à medida que centenas de milhares de potências no reino vazio de numerosos mundos primos ficaram sob sua bandeira. Aqueles capazes dirigiram seus próprios navios em direção à expansão escura, com ainda mais sendo levados para os principais navios de guerra dos celestiais. As forças do mundo do cultivo eram ainda mais vibrantes, pois recebiam tratamento especial dos celestiais. A razão foi porque o mundo do cultivo era o lugar de onde veio o ser com destino nobre que logo entraria nas fileiras dos especialistas, Crixus. Aqueles especialmente orgulhosos eram os cultivadores da seita astral profunda, especialmente o ancião que era o pai de Crixus, que desfrutava de uma posição como a figura principal que supervisionava as forças do mundo do cultivo. O poder da seita astral profunda expandiu-se gradualmente no mundo do cultivo por causa do brilhante nome de Crixus, e agora eles se encontravam servindo na linha de frente, pois realmente viam essa chance como uma honra. Seus olhares eram de responsabilidade e leve medo, pois tudo o que sabiam era que iriam defender sua casa. Eles iriam defender sua expansão de luz das mãos dos selvagens que já haviam feito desaparecer 2 mundos primordiais. Eles agiram e de alguma forma tiraram vidas e o mundo inteiro que antes era conhecido como o mundo dos magos e ainda mais recentemente eles entraram no maravilhoso reino celestial e causaram conflitos enquanto também apagavam outro poderoso mundo principal que era conhecido como submundo. Muitas das forças dos numerosos mundos primos estavam agindo sob esta suposição, pois esta era a única notícia e propaganda que os celestiais haviam espalhado, uma propaganda que começou no momento em que o fundador declarou guerra após a Batalha dos Gênios. A maioria deles sabia que iriam nesta guerra para defender suas casas, mas aqueles ainda mais conhecedores e aqueles que podiam ver os bastidores sabiam que eram apenas peças jogadas em um tabuleiro de xadrez. Mas eles poderiam recusar, eles poderiam dizer não. Eles tinham menos poder e não tinham força, então só puderam seguir em frente enquanto uma grande procissão passava pela expansão da luz, parecendo uma grande lâmina que apontava para a expansão das trevas. Fim do capítulo. Capítulo 473 Terror do Éter Incipiente. De volta à residência onde o antigo clone de sangue de Noah estava hospedado na Fortaleza Veritas, ele estava observando o avanço da árvore de habilidades que se originou de Lesser Cthulhu. Foi a árvore de habilidades que tornou possíveis muitas das coisas que ele tinha naquele momento, sendo ela que abriu a porta para ele se tornar um senhor infernal. Depois de King of Terror, o próximo nome que veio com 4 novas habilidades foi denominado Fledgling Eder Terror. A outra árvore de habilidades que ele poderia ter escolhido era algo chamado Besta Devoradora do Éter, mas ele se ateve aos nomes que continuavam a levar ao ser aterrorizante que ele só conhecia de suas memórias. As habilidades de Fledgling Eder Terror não decepcionaram.
Domínio, Amorphous Space Beast, 15 avos, habilidades, Spatial Cage, 5/5, Desestabilizar, 5/5, Shattered Star, 5/5, e Miniature Space, 5/5. Maior que, Lesser Cthulhu, 45 avos, habilidades adicionais, Morph, 5/5, Child of Space, 5/5, Portals of Terror, 5/5, e Sever, 5/5. Maior que, King of Terror, 60 avos, habilidades adicionais, Reforço de Éter, 5/5, Suporte de Raio Multiplicativo, 5/5, Suporte triplo ao Conjurar, 5/5, Indução de Loucura, 5/5, Maior que, Terror de Éter Incipiente, 75 avos, habilidades adicionais, Emissão de Éter, 5/5, Suporte de Cadeia de Éter, 5/5, Suporte para Doenças Fatais, 5/5, Distorção de Tamanho, 5/5. Emissão de Éter, 5/5, o corpo do terror do éter incipiente emite passivamente as energias funestas do éter. Esta habilidade também permite que os reforços de reforço do éter sejam aplicados a qualquer habilidade usada pelo terror do éter iniciante. Suporte para corrente de éter, 5/5, os raios de éter emitidos pelo terror do éter incipiente podem se encadear entre inimigos selecionados. Habilidades baseadas em raios suportadas podem encadear mais 10 vezes. Suporte à doença fatal, 5/5, a essência do éter é destrutiva por natureza, causando caos no corpo das pessoas afetadas. Todas as habilidades anteriores e posteriores à árvore de habilidades Fledgling Éder Terror causam 70% de dano adicional ao longo do tempo, enquanto Éder continua a causar caos em seus corpos. Distorção de tamanho, 5/5, buscando uma força incomparável, o corpo do Fledgling Éder Terror pode ser expandido até 250 metros. Assim que Noah terminou de colocar todos os pontos de habilidade infernais necessários na recém-aberta árvore de habilidades terror do éter iniciante, ele sentiu seu corpo já forte roncar com poder enquanto a energia do éter vazava livremente dele. A energia sinistra fez o ar gritar enquanto aqueles dentro do grande castelo em que ele estava situado também sentiam uma aura opressiva de energia vinda do local onde um Lorde Infernal residia, seus rostos realmente se enchendo de felicidade ao sentirem esse poder temível, pois na verdade lhes trouxe conforto quando pensaram nos inimigos que viriam. Noah puxou o éter para ficar apenas a 1 metro ao seu redor, pois parecia continuar se expandindo, seu olhar indo para as habilidades adicionais depois que esta árvore de habilidades foi elevada ao rank de domínio. A emissão de éter foi o que explicou o que acabou de acontecer com seu corpo, então ele passou diretamente para as habilidades que tinham suporte associado a elas, já que ele estava começando a amar cada vez mais esses tipos de habilidades. Aqueles com a adição de suporte sempre aprimoraram suas habilidades atuais a alturas ainda maiores, não simplesmente adicionando mais e mais habilidades para ele tentar acompanhar e talvez nem mesmo usar com o passar do tempo. As duas habilidades de suporte desta vez foram suporte de corrente de éter e suporte de doença fatal. O primeiro fez com que quando ele liberasse os numerosos raios de éter através de Sever, que já estava aprimorado pelo suporte de raios multiplicativos, esses raios de éter realmente se encadeassem entre os corpos de até 10 inimigos. Isso causou uma letalidade chocante, pois os raios do éter já eram destrutivos o suficiente, mas agora ficaram ainda mais insanos. O suporte para doença fatal era outra habilidade de suporte única que equivalia a envenenar qualquer ser atingido com habilidades desta árvore de habilidades, pois eles sofreriam danos ao longo do tempo. Este dano ao longo do tempo continuaria até sua morte ou se eles de alguma forma tivessem os meios para purificar a energia sinistra do éter de seus corpos. Novamente, isso simplesmente tornou suas habilidades ainda mais aterrorizantes. Esta era a razão pela qual ele amava particularmente as árvores de habilidades e continuaria a persegui-las até o auge até ver o quão loucas todas essas habilidades poderiam se tornar. A última habilidade foi simples, distorção de tamanho, permitindo-lhe expandir seu tamanho para se tornar 5 vezes o tamanho montanhoso normal dos Behemoths.
Concedeu-lhe a capacidade de expandir até 250 metros. Era ridículo imaginar seu tamanho maior do que os Behemoths contra quem ele estava lutando, então ele estava animado para testar essa habilidade na batalha que se aproximava, quando enfrentasse centenas de milhares de inimigos. Quando seus pensamentos estavam chegando ao fim, ele recebeu uma mensagem do Sistema Mundial Espiritual. Mestre, o tesouro supremo do manto do hidromante terminou de ser forjado. As doces palavras de coisas ainda mais espetaculares ocorrendo soaram em seus olhos enquanto sua figura desaparecia no mundo espiritual miniaturizado e ia diretamente para a forja do ferreiro. Dentro da extensa forja, que agora era muito maior do que quando ele entrou pela primeira vez, havia inúmeras armaduras e armas brilhantes que estavam lindamente colocadas nas paredes da forja. Os itens forjados a partir de materiais de infernais e Behemoths que ainda não foram distribuídos aos seus subordinados foram todos exibidos grandiosamente na forja, a oficina se transformando em uma vitrine brilhante de armaduras poderosas enquanto Noah ia em direção àquela que brilhava com um brilho azul luminescente. O manto do hidromante parecia um manto de batalha azul que cobria completamente o usuário da cabeça aos pés, mesmo tendo um elmo de aparência assustadora com um design com o qual apenas comandantes veteranos seriam adornados. Sigilos rúnicos azuis nadavam misticamente ao redor do manto enquanto ele emitia uma sensação de poder e força. Os olhos de Noah brilharam quando ele se aproximou do manto do hidromante para ver exatamente quais habilidades e impulsos ele fornecia. Seria tão louco quanto o tridente do mar ou algo ainda mais maravilhoso. Fim do capítulo. Capítulo 474 – Manto do hidromante. O antigo clone de sangue de Noah olhou pensativamente para a descrição do recém-forjado tesouro supremo, manto do hidromante, que flutuava serenamente na forja do ferreiro. Manto do hidromante, um tesouro supremo voltado para a defesa extrema, absorvendo quaisquer ataques lançados enquanto o usuário experimenta extremo conforto. As habilidades incluem Seadomain, Hydromancer's Banner, Hydromancer's Pride, Seaborn. Seadomain, ativo, com o usuário no centro, a área circundante de uma milha pode ser instantaneamente transformada em um domínio do mar. Dentro deste domínio, o usuário do manto do hidromante absorve 50% de todo o dano e reflete 20% a mais, enquanto os inimigos recebem o efeito da habilidade lento e restritivo. A defesa do usuário é triplicada no domínio marítimo. Bandeira do hidromante, ativo, um estandarte daquele que é amado pela água desce no campo de batalha, concedendo a aura da água e as habilidades de marinheiro a todos aqueles que estão com o hidromante, o que lhes permite mover-se livremente no domínio do mar enquanto aprimora seus habilidades. Orgulho do hidromante, passivo, mais 500% de defesa física e mágica, mais 300% de resistência ao elemento água, 5% de chance de bloquear todos os danos. Seaborn, passivo, o usuário do manto do hidromante é amado pela água, garantindo-lhe 100% de velocidade de compreensão ao tentar entender a lei da água. Os olhos de Noah olharam atentamente para o manto azul brilhante enquanto inúmeras ideias sobre as habilidades mostradas passavam por sua mente. Ao forjar, tentei direcionar as habilidades resultantes para coisas que você ainda não tinha, os resultados sendo um tanto satisfatórios. A voz do Sistema Mundial Espiritual soou enquanto Noah sorria. Isso é mais que suficiente. Sim, isso foi mais que suficiente. As habilidades eram estupendas, especialmente Seaborn, que dobrou insanamente sua compreensão da lei da água. Ele estava atualmente trabalhando para refinar Soljades a partir dos materiais de cristal de água que ele obteve enquanto atravessava a área sul do Reino Celestial, a fim de usá-los no item negligenciado, nutrição legal, que ele recebeu do líder da seita kármica, a fim de aumentar a taxa com que ele compreendeu as leis. O plano futuro era encontrar materiais equivalentes que lhe permitissem coletar numerosos cristais de todas as leis nas quais estava trabalhando para aumentar ainda mais sua velocidade, então ele nunca esperou que um item dobrasse casualmente sua taxa de progresso em uma lei. Se o manto do hidromante desse exatamente isso, ele teria ficado feliz. Mas fez ainda mais quando grandes habilidades como Seadomain,
Hydromancer's Pride e Hydromancer's Banner apareceram para protegê-lo ainda mais e reforçar seu poder. O clone de Noah não perdeu tempo quando suas mãos alcançaram o Tesouro Supremo, adornando-o pela primeira vez para ver suas descrições espetaculares em ação. À medida que as legiões se aproximavam cada vez mais umas das outras, o corpo principal de Noah se movia sozinho no reino celestial. O grão-mestre Vredral olhou para este discípulo com olhos brilhantes e orgulhosos quando ele pisou em um reino que estava ainda acima do seu e foi até cortês o suficiente para pedir ao seu professor permissão para explorar o reino celestial sozinho. O grão-mestre balançou a cabeça com orgulho enquanto acenava com as mãos dizendo a Noah que ele poderia fazer o que quisesse. Ele era um especialista no reino mundial agora e esse título vinha com status. Um status que primeiro lhe concederia o título de Grande Mestre, embora suas linhas de destino ainda não tivessem atingido e ultrapassado 100.000. Antes de deixar o Bastião Dourado, Noah recebeu o manto dourado que foi adornado pelos muitos grão-mestres deste reino celestial. No espaço de alguns meses depois que Noah pisou pela primeira vez na 7ª estrela celestial como discípulo, neste curto período de tempo ele realmente subiu daquela posição inferior e obteve o nome de Celestial, e agora mantinha o orgulhoso nome de um grande mestre. Claro, isso não significou nada para ele quando ele deixou o Bastião Dourado adornado com um manto dourado e foi mais ao sul do Reino Celestial para começar a explorar e caçar gigantes por completo. Mesmo quando as pessoas se aproximavam da guerra, ele ainda precisava fortalecer a si mesmo e as suas forças, onde agora a maioria dos precursores do pecado estava no reino do forjamento da alma, sem nenhum no reino de expansão de domínio. O plano atual era, claro, explorar a singularidade deste reino celestial enquanto obtinha os núcleos e habilidades dos Behemoths que ele poderia absorver e também transmitir aos seus subordinados. Ele já estava nessa aventura nos últimos 3 dias, tendo encontrado mais de 20 Fat Behemoths. Essas bestas celestiais que eram proficientes na lei do destino teriam sido particularmente difíceis de serem cuidadas pelas equipes de explorações de elite, já que eram mais do que provavelmente mais proficientes na lei do destino do que os celestiais que estavam seguindo a herança do discípulo de destino. Mas para Noah, essas feras que estavam no reino de expansão de domínio caíram sob suas habilidades com muita facilidade. Os que ele encontrou eram os mesmos animais montanhosos que se elevavam a mais de 50 ou 60 metros, com características muito semelhantes às dos animais de seu mundo natal que ele sempre havia encontrado antes, com sua principal diferença sendo a cor e, claro, o poder. Entre os que ele viu estava uma fênix dourada que ele derrubou usando ataques que eram revestidos com o poder do caos, certificando-se de que ele tivesse origem única, ativa e outras habilidades secretas para que mesmo que alguém estivesse assistindo, eles iriam não ser capaz de compreender a verdadeira extensão do seu poder. Isso era simplesmente porque ele estava sendo mais cuidadoso e provavelmente não tinha nada com que se preocupar. Ele conheceu uma variedade de gigantes do destino nos últimos dias, cada um deles segurando penas douradas ou peles douradas com suas habilidades resplandecentes enquanto utilizavam a lei do destino. Quanto ao saque, esses Behemoths não apenas derrubaram núcleos, mas também abandonaram habilidades sofisticadas relacionadas à lei do destino que não estavam contidas na árvore de habilidades Guardião do Destino. Muitas dessas habilidades utilizavam mana para formar habilidades ofensivas ou defensivas na forma de escudos ou armas. Um exemplo de alguns dos livros de habilidades que ele obteve foram Lâminas do Destino, Armadura do Destino, Berserker Dourado, e mais algumas habilidades que eram exclusivas do próprio tipo de besta celestial. Havia várias habilidades, mas aos seus olhos nenhuma delas chegava perto das habilidades da árvore de habilidades do Guardião do Destino, que continuava a se expandir cada vez mais, cada uma das habilidades dentro delas elevando toda a árvore de habilidades a níveis inimagináveis. A porcentagem de reforços dessas habilidades já no rank de domínio, na verdade, nem sequer correspondia aos aumentos compostos que ele estava recebendo de apenas uma única habilidade na árvore de habilidades do rank da alma.
Se ele prestasse atenção a todas essas habilidades que caíram como saque dos gigantes do destino e até mesmo dos muitos outros seres que eles derrubaram, ele teria milhares de habilidades em seu painel de estatísticas sem sequer saber qual delas usar ou utilizar. Então, muitas dessas habilidades seriam usadas como habilidades de sacrifício para combinação de habilidades, e para elevar suas poderosas árvores de habilidades a alturas ainda maiores, com o restante sendo dado a seus subordinados para que eles ganhassem habilidades de nível equivalente para quando ele as concedesse, núcleos do reino de expansão de domínio também. Estrondo. Ainda outro gigante do destino caiu quando a luz brilhante do saque irrompeu dele, núcleos e livros de habilidades irromperam enquanto rapidamente se transformavam em luzes e desapareciam, entrando no espaço expansivo de Noah no espaço de 1 milissegundo. Todas as feras que ele derrubou poderiam ser consideradas behemoths de elite e ainda havia todas no reino de expansão do domínio. Para ele encontrar as feras acima disso, aquelas que eram intituladas gigantes supremos, ele teve que se aventurar profundamente no reino celestial para encontrar essas poderosas feras celestiais que estavam no ranking mundial ou ainda mais terrivelmente acima disso. Mas tudo isso viria mais tarde, já que seu foco agora permanecia em caçar mais behemoths. Fim do capítulo. Capítulo 475. Uma sensação de pressão. O corpo principal de Noah continuou se movendo enquanto os núcleos e os livros de habilidades que ele colocou no espaço expansivo foram rapidamente acessados por seu clone e transferidos para o mundo espiritual para seus subordinados usarem imediatamente. Os priorizados foram os precursores do pecado, bem como seres como Helena. Os núcleos de classificação de expansão de domínio e os livros de habilidades seriam ainda mais úteis para eles, já que não tinham a capacidade de maximizar rapidamente as proficiências de suas árvores de habilidades e atualizá-las tão rapidamente quanto Noah podia. Então, mesmo com o rápido nivelamento de poder que ele continuou a fazer com eles, suas árvores de habilidade quase sempre ficavam atrás de suas fileiras por causa da rapidez com que subiam. Ele manteria uma quantidade suficiente de livros de habilidades do reino de expansão de domínio para usar como habilidades de sacrifício para suas árvores de habilidades e daria o resto ao seu povo para que eles pudessem usar habilidades poderosas no nível em que entrassem. Ele planejou fortalecer bem seus subordinados e fazer com que alguns deles entrassem no reino de expansão de domínio e realmente participassem do conflito vindouro das legiões celestiais e das legiões de magos, vampiros e infernais esperando por eles na fortaleza de Veritas. Ele também preparou vários conjuntos de armaduras de behemoths de chamas e de infernais para eles equiparem, junto com alguns conjuntos de caos completos feitos de muitos materiais de gigantes do caos que ele coletou enquanto caçava com Athena e a equipe de exploração de fogo justo antes do torneio. Apenas 3 dos conjuntos do caos puderam ser concluídos, e os 3 combatentes mais fortes que entraram no reino de expansão de domínio antes do início da guerra seriam dados para eles usarem. Seu corpo principal continuou avançando neste reino celestial enquanto ele caçava mais gigantes e ficava de olho em quaisquer tesouros. Seu olhar estava brilhante enquanto esperava por seu clone que agora poderia se mover com 100% de sua força para colidir com os celestiais que se aproximavam. O clone em si estava atualmente usando e testando o manto do hidromante, sua figura estando na junção entre o espaço da lei do fogo e o espaço da lei da água enquanto ele usava, discípulo da água e discípulo do fogo, em conjunto mais uma vez para observar os efeitos de Seaborn, que foram fornecidos pelo Tesouro Supremo. A primeira coisa que chamou a atenção foram as cores cintilantes que agora cercavam seu corpo, a emissão passiva do éter roxo das habilidades do terror do éter iniciante e os elementos de água azul cintilante constantemente emitidos pelo manto do hidromante emitindo um contraste estranhamente belo, ao levar em conta também sua aparência diabolicamente bonita. O manto do hidromante tinha um estilo particularmente único, já que quase se podia sentir como se ondas de água azul clara estivessem constantemente se movendo nas bordas do manto azul. Seu corpo brilhava com uma aura de monstro-chefe que ele só encontraria no conteúdo final dos jogos que ele costumava jogar no passado, esse tipo de monstro-chefe sendo capaz de largar o saque mais valioso.
Noah se viu sorrindo enquanto seus pensamentos voltavam brevemente para tempos de extrema ignorância e felicidade, tempos em que ele podia apenas jogar e ler romances enquanto continuava com sua vida. Aqueles eram os momentos em que sua mente estava livre, sem nenhuma responsabilidade sobre seus ombros, sua vida simplesmente seguindo o fluxo enquanto ele aproveitava as coisas ao seu redor. Um leve olhar de reminiscência apareceu em seu rosto quando ele rapidamente se sacudiu e respirou, adotando uma expressão séria enquanto pensava sobre o atual ele. Ele ainda estava acompanhando o fluxo das coisas, até mesmo se movendo para orientar o fluxo delas e o fluxo do destino na direção que ele queria. E agora, as coisas que ele teria considerado apenas em seus sonhos mais loucos e apenas como fantasia estavam na verdade bem diante de seus olhos. Então ele se sacudiu enquanto parava de relembrar e se concentrava na tarefa em questão, com o coração decidido a seguir em frente. Como esperado, enquanto usava o manto do hidromante, a progressão da lei da água quase dobrou, com as partículas de água correndo em sua direção muito mais rápido do que as partículas de fogo. Mesmo que o efeito Seaborn fosse apenas para a lei da água, a progressão mais rápida também impulsionou os elementos opostos do fogo a correrem um pouco mais rápido. O clone acenou com a cabeça enquanto continuava por mais algumas horas antes que os testes parassem, sua figura desaparecendo enquanto seu corpo principal colocava outro saque abundante no espaço expansivo. Ele acenou com as mãos para retirá-lo enquanto sua figura reaparecia ao lado de auras poderosas de numerosos seres treinando no espaço temporal do mundo espiritual. Os precursores do pecado e as poderosas bestas do mundo espiritual estavam todos aqui treinando para ultrapassar o rank da alma e entrar no rank do domínio, já que este era o pré-requisito que Noah havia estabelecido para qualquer um que quisesse participar da guerra na fortaleza de Veritas. Ele estava inconscientemente se tornando cada vez mais protetor ao ver que qualquer pessoa no reino do forjamento da alma só tinha uma chance de sobreviver na guerra que se aproximava, e ele não queria nenhuma morte que pudesse ser facilmente evitada. Um pinguim imperador particularmente arrogante levantou o bico em direção ao seu mestre enquanto engolha um núcleo de classificação de domínio, suas nadadeiras se projetando sem vergonha enquanto Noah acenava com as mãos para que outro núcleo de classificação semelhante voasse em sua direção. Ele retirou mais e mais núcleos de classificação de domínio que seu corpo principal continuou a colocar no espaço expansivo enquanto caçava behemoths, todos eles indo em direção a seus subordinados, pois ele podia sentir as auras de muitos deles prestes a se espalhar para o próximo reino em breve. As bestas do mundo espiritual entrando no rank de domínio eram uma situação ainda melhor, pois significava que um dos requisitos para a próxima atualização do mundo espiritual estava completo, a única coisa que restava era a obtenção de um grande núcleo mundial. Isso era algo com que Noah se preocuparia mais tarde, enquanto se concentrava nos eventos atuais, continuando os preparativos para a guerra, pois além de dar aos seus subordinados numerosos núcleos e livros de habilidades, ele colocou a tarefa de designar os conjuntos de itens para o sistema do mundo espiritual sempre que um deles passaram para a próxima classificação. Entre os subordinados atualmente em treinamento, alguns outros não estavam no espaço temporal, pois estavam ocupados estabilizando o submundo recém-conectado e movendo-se pelo mundo espiritual a partir de então, com outros ainda observando os muitos novos mundos que agora estavam conectados. Ele não era o único ocupado em se mover, as forças às quais ele estava conectado sentiam uma sensação de pressão enquanto se moviam coletivamente em direção a um futuro melhor. Fim do capítulo. Capítulo 476a. Meu progenitor. Helena estava flutuando nos céus do mundo espiritual enquanto seu rosto era de imensa admiração e paixão. Alguns dias atrás, seu progenitor Nai, seu mestre, a trouxe para esta terra maravilhosa mais uma vez depois de salvá-los das garras do Fundador Celestial. Seu mestre realmente duplicou seu corpo enquanto ele engenhosamente ainda mantinha sua identidade como celestial enquanto trabalhava contra eles simultaneamente para salvá-la e a muitos outros da morte certa. Era algo lindo e resplandecente, algo que só seu progenitor seria capaz de fazer.
Ela tinha grandes preocupações com seu irmão mais novo no submundo no momento em que o Fundador Celestial pediu sua destruição, e seu mestre de alguma forma foi capaz de fazer algo tão ridículo quanto teletransportar todo o mundo primordial enquanto dominava seu núcleo ao mesmo tempo. Foi nesse momento que Helena percebeu que ela realmente não conhecia seu progenitor tanto quanto pensava. Que tipo de ser poderia subjugar entidades que eram os centros de mundos inteiros? Quem poderia então teletransportar uma entidade tão enorme para um quadrante totalmente diferente na expansão da luz? Que energia foi necessária? Que grandiosidade! Que magnificência! Ah, meu progenitor! Ela encontrou suas mãos apertando o peito enquanto seus pensamentos iam nessa direção enquanto ela flutuava nos céus do mundo espiritual. Ela já havia estabilizado o submundo recém-adicionado ao adquirir o conhecimento de que seu progenitor já tinha vários mundos como este conectados, cada um deles com seu próprio conjunto de seres que estavam sendo cuidados por ele. Ela voou ao longo dos mundos paradisíacos enquanto seu olhar viajava para o continente central do mundo espiritual e voava para um determinado local lá. Sem mencionar apenas os 4 continentes flutuantes que eram lindamente vistos ao seu redor, ela realmente achou o continente central mais maravilhoso, pois dentro dele, ela encontrou a terra inacreditável conhecida como espaço do tempo, bem como o local onde seu progenitor criou armaduras e armas temíveis que ninguém mais tinha visto. Mas ainda mais do que isso era a coleção de portais que se podiam encontrar numa determinada área do mundo espiritual. Seus olhos contemplaram diferentes portais coloridos ordenados de maneira circular em uma grande clareira nevada. Havia nomes flutuando acima desses portais que fariam alguém tremer quando percebessem exatamente qual era o seu significado. Ela podia ver os títulos acima dos portais como tal, Portal do Mundo Demoníaco, Portal do Mundo do Sangue Antigo, Portal do Mundo das Feras, Portal do Submundo. Seus olhos brilhantes viram muitos desses portais espetacularmente dispostos, figuras de seres de diferentes cores e raças ocasionalmente vendo entrar e sair desses portais enquanto eles realmente se transferiam desses muitos mundos para o mundo espiritual. Quase todos os seres que entravam e saíam desses portais tinham uma coisa singular em seus rostos, admiração e espanto enquanto iam e vinham com suas tarefas atribuídas. Muitos deles nem sequer tinham empregos em si, pois o que estavam fazendo era simplesmente entrar no mundo espiritual para receber ervas e frutas medicinais paradisíacas que estavam espalhadas por todo o mundo espiritual. Essa foi outra coisa que fez o coração de Helena bater ainda mais rápido. No mundo espiritual, ela descobriu que em todos os continentes, a maioria de suas terras eram cobertas por campos agrícolas que tinham frutas e ervas cintilantes cheias de essência crescendo dentro delas. Além das feras do mundo espiritual que mais desfrutavam dessas ervas e frutas medicinais, os seres que entravam e saíam do mundo espiritual iam e vinham principalmente em busca desses recursos, enquanto os levavam de volta para seus próprios mundos. Ela tinha visto a figura de seu mestre viajar pelas fantásticas massas de terra flutuantes do mundo espiritual enquanto ele ia a cada um desses campos e agitava as mãos acima deles. Cada vez que ele fazia isso, uma luz verde descia e envolvia as ervas medicinais ou árvores, fazendo com que elas crescessem rapidamente e atingissem a maturidade em questão de minutos, em comparação com os dias ou meses necessários. Ele tinha uma gama tão ampla de habilidades que Helena se perguntou, ela poderia encontrar algo que seu mestre não pudesse fazer. Mesmo algo tão simples como cozinhar, a única vez que ela provou, ela quase desmaiou de prazer. Ela até se perguntou por que ele se destacaria em algo como cozinhar, mas isso apenas aumentou o charme que ele tinha. Mas a maravilha de ele ser um fazendeiro paralelo tomou conta de sua mente momentaneamente enquanto seus pensamentos vagavam ainda mais. Seu progenitor era tão magnífico que ele realmente reservou um tempo para ser um fazendeiro e plantar todas essas coisas maravilhosas para eles, coisas que estavam realmente cheias de tanta essência que se poderia considerá-las jardins de tesouros valiosos de seitas poderosas. No entanto, todos eles podiam ser vistos livremente espalhados no mundo espiritual, enquanto os seguidores de seu mestre desfrutavam deles ao máximo, ao mesmo tempo que os usavam para reforçar a força dos muitos mundos aos quais seu mestre estava conectado.
Quanto mais ela aprendia sobre seu mestre, mais reverência e paixão Helena tinha ao descobrir que suas presas saíam involuntariamente enquanto ela lambia os lábios. Ela fechou os olhos nos céus acima dos portais por onde muitos seres entravam e saíam, ignorando seus olhares enquanto recordava a sensação de seu progenitor sugando seu sangue semanas atrás. Aquela sensação incrível que ela foi capaz de sentir então, ela não teve o privilégio de senti-la novamente desde então. Ela relembrou enquanto se perguntava: meu progenitor, quando você vai se alimentar de mim novamente? Meu sangue é muito bom, sabe? A questão de alimentar a guerra é fundamental, especialmente para o progenitor vampiro. Ela sentiu como se ele estivesse reprimindo seus impulsos por muito tempo, e o dia em que ele escolhesse se perder neles seria um dia inesquecível. Seus olhos estavam fechados enquanto seu corpo se mexia curvamente no ar, sua mente se enchia de seu progenitor enquanto seus pensamentos logo se voltavam para aqueles mais próximos dele. Seu rosto instantaneamente ficou duro enquanto ela pensava nas mulheres ao redor de seu mestre. Os mais próximos que ela conseguiu ver foram aquele chamado Barbatos. Tudo o que ela viu em seus olhos foi uma mulher pequena com aparência um tanto decente, mas ela nunca questionaria os gostos de seu mestre. Esse Barbatos era simplesmente muito preguiçoso aos olhos dela, apenas treinando e acompanhando seu mestre quando tinha tempo, mas a maneira como ela se referia a ele não era a maneira como alguém deveria se dirigir a alguém como ele. A outra era uma pequena rainha conhecida como Adelaide, que sempre procurava seu mestre com uma expressão tímida que só pedia para ser mimada. Seu semblante real sempre foi reservado perto dos outros, mas era possível ver uma aparência muito mais rosada sempre que ela estava perto do progenitor. Este parecia pelo menos atender aos requisitos de Helena, mas ainda havia muitas coisas a serem trabalhadas. Todas essas mulheres ao redor de seu mestre pareciam lindas e perfeitas para os outros, mas para ela não eram suficientes. Ninguém conhece a majestade de seu progenitor. Eles realmente acham que seus desejos seriam satisfeitos pela presença de apenas duas mulheres. Seu progenitor era alguém grandioso que já dominava vários mundos, com um futuro que muitos deles mal conseguiam imaginar. Em breve, até mesmo essas mulheres começariam a se sentir inadequadas na presença de seu mestre, e seria então que ela permitiria que seu mestre fizesse o que quisesse com ela. Se fosse sangue de alta qualidade, ela tinha. Qualquer outra coisa, ela conseguiu. Ela o acompanharia até a morte enquanto escolhia cuidadosamente os seres que mereciam estar perto dele e experimentar sua grandeza com ela. Este era o futuro que ela esperava com seu mestre, seus olhos nublados clareando enquanto ela pensava nisso, sua figura desaparecendo da área dos portais enquanto ela se juntava aos outros que continuavam a ser estragados com os tesouros de seu mestre. Ela nem sequer teve paciência para responder à figura que liderava os vampiros na expansão negra, o governante vampiro Vladivostok, enquanto se concentrava em sua própria força. Sua mensagem estava liberando comandos cheios de poder de linhagem para pedir que ela respondesse ou retornasse, mas este Vladivostok não sabia que alguém muito acima dele já havia dado comandos separados para ela. Se um súdito recebesse o comando do rei e depois recebesse outro conjunto de comandos de outro súdito do rei, a quem ele ouviria? Hanf, a figura poderosa que supervisionava os clãs de vampiros na expansão negra no reino da Forja Estelar era como outro subordinado de seu mestre. Então, e se ele estivesse um nível acima do reino mundial? E se ele tivesse vivido milhares de anos? Como seu mestre estava agora jogando no Dark Expanse, ela sabia que toda a facção de vampiros que compunham o Dark Expanse logo cairia em suas mãos. Afinal, quem poderia negar o seu progenitor? Quem seria capaz de olhar para o ser com a mais pura linhagem de vampiros vivos e dizer não para ele? Ela era uma das poucas que tinham permissão para sentir essa reverência, então sabia que precisava trabalhar duro. Ela também teve que aumentar sua força se quisesse estar perto dele. Nos céus acima dos portais que ela acabou de deixar, os seres que se moviam abaixo finalmente respiraram novamente enquanto continuavam com suas tarefas mais uma vez, sussurrando palavras que apenas alguns deles podiam ouvir. Quem era aquela demônio contorcendo o corpo nos céus?
Você, calhe a boca e ande mais rápido. Você não quer ofender nenhum dos especialistas do mestre do mundo espiritual, não é? Não importa o quão estranhos eles sejam. Parem de ficar boquiabertos e se apressem, seus idiotas. Palavras silenciosas passaram entre eles enquanto seus corpos transbordando de força do buff geral de Noah causado pelo guia dourado percorria através deles, seus olhares brilhantes enquanto se moviam pelo mundo espiritual enquanto também viam um futuro brilhante à frente deles. Muitos dos seres dos numerosos mundos conectados que receberam permissão para entrar no mundo espiritual só conheciam Noah daqueles que estavam nos escalões superiores de seus mundos, com muito poucos deles realmente entrando em contato com ele. Mas todos eles sabiam de sua grandeza e poder enquanto trabalhavam diligentemente, gratos por terem sido colocados sob as asas de tal pessoa. À medida que esses numerosos seres continuassem a ter as mudanças em suas vidas afetadas, seus destinos fossem direcionados para direções totalmente diferentes daquelas que foram ordenadas, o responsável continuaria a se beneficiar imensamente com o passar do tempo. O fundador foi capaz de aumentar seu poder e linhas do destino influenciando e mudando indiretamente a vida de muitos mundos na expansão da luz, e seu poder atingiu o pico de muitos na galáxia novos nos últimos 1000 anos. E quanto a alguém como Noé, que então dirigia direta e ativamente o destino de vários planetas e de seus habitantes. Quanto tempo levaria para ele chegar ao topo enquanto continuava a expandir seu escopo de influência? Fim do capítulo. Capítulo 477 Guia Sombrio. Outro dia se passou no mundo exterior quando o antigo clone de sangue de Noah foi capaz de trazer mais uma árvore de habilidades para o próximo nível, desta vez sendo particularmente emocionante quando mais um trabalho do tipo guia apareceu diante de seus olhos. Quando as habilidades de sacrifício pré-requisitos foram dadas com a árvore de habilidades atingindo a proficiência máxima, as opções de Guia do Caos ou Relegador do Caos. Ele naturalmente escolheu aquele que tinha o nome de Guia, vendo como a seleção anterior de Guia Indisciplinado, sob a árvore de habilidades alinhada com a lei do destino lhe concedeu habilidades ridículas. Ele colocou todos os pontos de habilidade necessários enquanto via as novas adições no auge. Domínio, Agente do Caos, 60 avos, o título de agente de qualquer coisa é raro. Esta árvore de habilidades dá ao usuário a capacidade de se autodenominar Agente do Caos com segurança. As habilidades incluem Essence Disruptor, 5/5, Chaotic Mandate, 5/5, Chaos Orbs, 5/5, e Void of Impending Doom, 5/5. Maior que Chaos Guider, 75 avos, o caminho de um ser que se deleita com a imprevisibilidade e o conforto do caos. Habilidades adicionais incluem Dark Guider, 5/5, Chaos Bearer, 5/5, Aura of Chaos, 5/5, Profanar, 5/5. Dark Guider, 5/5, todos os seres que são seguindo a regra do Chaos Guider são abençoados com sua fonte de força enquanto uma parte da aura de caos do usuário os rodeia. Para aqueles classificados como subordinados do Guia do Caos, mais 120% de dano físico, de alma e elemental, mais 120% de velocidade de conjuração e ataque, mais 120% de resistência a todos os elementos, mais 120% de defesa. Portador do Caos, 5/5, qualquer caos que o Guia do Caos causa é amplificado, concedendo-lhes mais 50% de aumento de compreensão na lei do caos. Aura do Caos, 5/5, a aura distinta do caos envolve o corpo do Guia do Caos e permite que todas as habilidades e habilidades lançadas sejam combinadas com o elemento do caos, mais 100% de dano de caos em todas as habilidades utilizadas. Profanar, 5/5, uma habilidade de área ampla que cria um espaço profanado onde os elementos do caos são abundantes até onde os olhos do Guia do Caos podem ver. Dentro deste espaço profanado, os efeitos de debuff medo, regulação lenta de mana, debilitado e cegueira são aplicados a todos os inimigos. Habilidades que satisfizeram seu coração foram mostradas diante de seus olhos, mais uma vez concedendo-lhe uma ampla gama de habilidades extras que ele poderia utilizar no próximo campo de batalha.
Seus inimigos eram seres proficientes na lei do destino desta vez, e as habilidades opostas da lei do caos seriam um dos melhores contra-ataques. Quando ele viu as habilidades Aura do Caos e Profanar, um sorriso apareceu em seus lábios, pois essas habilidades essencialmente permitiram que todos os seus ataques fossem revestidos com o poder do caos, além de liberar um amplo domínio de debuff que reduziu ainda mais as defesas de seu inimigo e até lhes concedeu horríveis efeitos debilitantes. Depois houve a habilidade Portador do Caos, que realmente melhorou sua taxa de progressão na lei do caos. Isso era semelhante à habilidade fornecida pelo Hydromancer's Mantle, mas reduzido pela metade. Foi uma surpresa inesperada, pois a reunião das partículas do caos sempre ficou atrás das linhas do destino. Isso porque ele inicialmente começou com a lei do destino, e ele também tinha a habilidade Fate Stellar, que lhe permitiu obter 12% da essência do destino dos seres que ele matou. Na próxima batalha, na verdade foi essa habilidade que mais o empolgou. Com os milhares de celestiais vindo em sua direção, especialmente os chefões como o Grão-Mestre Onilos, que tinha mais de 3 milhões de linhas do destino, ele na verdade iria aumentar sua progressão na lei do destino em um ritmo que quebraria qualquer senso comum remanescente, na galáxia Novos. Aos seus olhos, ele previu que passaria facilmente a marca de 1 milhão, e até mesmo ultrapassaria apenas com esta única batalha que se aproximava. Foi assim que essa habilidade, Fate Stellar, foi dominadora. Seu progresso na lei do caos certamente seria deixado para trás, mas ainda aumentaria ainda mais rápido por causa da recém-adquirida habilidade, Portador do Caos. A última habilidade que não apenas lhe deu alegria, mas concedeu ainda mais felicidade aos seus subordinados foi a habilidade, Dark Guider. Eles já foram reforçados pelo Guia Dourado da árvore de habilidades proveniente da lei do destino, e agora havia outra habilidade do tipo guia que essencialmente dobrou os impulsos que eles já tinham. Ao mesmo tempo, eles agora tinham as auras do destino e do caos percorrendo seus corpos. Esta era uma aura de duas leis supremas que percorriam livremente os corpos de bilhões de seres. Neste momento, até o próprio Noah não conheceria completamente os efeitos disso até muito mais tarde. Estrondo. No instante em que a habilidade foi ativada, Noah sentiu o surgimento das linhas do destino e das partículas do caos mais uma vez, enquanto influenciava enormemente bilhões de seres, alguns de mais maneiras do que ele esperava, à medida que grandes mudanças ocorriam nos planetas aos quais ele estava conectado mais uma vez. No quadrante da expansão da luz, onde muitos dos mundos conectados estavam escondidos atrás de camadas de um véu, a essência se dispersou livremente quando a adição singular de outra habilidade do guia fez com que outra lei suprema descesse sobre esses mundos, seus alvos sendo os numerosos habitantes desses mundos, que se enquadrava na categoria de subordinados de Noé. Quando o anterior Guia Dourado da Lei do Destino foi ativado, a multidão de seres experimentou um período de rápido avanço em sua força, pois com o apoio de uma lei suprema, eles foram capazes de fazer coisas que nunca consideraram antes. Com o projeto generalizado de criação de masmorras não apenas no mundo natal de Noah, mas em muitos mundos conectados, o fenômeno de seres mergulhando em masmorras para aumentar sua força só se propagou ainda mais. Com o impulso do Guia Dourado, aqueles que mergulhavam nas masmorras viram em primeira mão como poderiam derrotar monstros que estavam um nível acima dos seus enquanto aproveitavam a vantagem e se tornavam rapidamente mais fortes. No entanto, neste momento, como se o primeiro benefício não fosse suficiente, Dark Guider chegou e trouxe consigo outra lei suprema. Auroras escuras de pura energia do caos desceram sobre os numerosos mundos e envolveram os seus habitantes, outro ponto de mudança generalizada ocorrendo, pois não foi apenas a adição de outra lei aos seus corpos. Foi a inclusão e sincronização total de duas leis supremas opostas nos corpos de bilhões de seres que poderiam ser considerados relativamente fracos. Foi algo que nunca deveria ter tido a chance de acontecer, mas aconteceu. E trouxe consigo muitas mudanças e oportunidades. Noah estava prestes a analisar tudo o que estava mudando quando sentiu a presença dos magos no castelo onde ele deveria estar se aproximando,
parando sua sessão de fortalecimento enquanto seu corpo se aproximava, teletransportado para longe do mundo espiritual e para dentro da sala. Senhor, nossos batedores começaram a ver as legiões dos celestiais. O comandante mago Turner nos encarregou de pedir para agraciar os outros comandantes com sua presença. As palavras de um mago forte soaram em seus ouvidos enquanto ele agitava as mãos, os muitos efeitos de habilidades assustadores e coloridos de numerosos elementos que cercavam seu corpo gradualmente desaparecendo e se tornando invisíveis quando ele abriu a porta e seguiu os magos convidativos. Ele deixaria os mundos e seres aos quais ele estava conectado experimentarem as mudanças enquanto ele próprio desfrutava dos benefícios disso com o passar do tempo, fixando seu olhar para esta batalha que se aproximava por enquanto. Sua aura se espalhou a partir do local em que ele estava enquanto ele sentia ainda mais forças dentro da expansiva fortaleza de Veritas, as auras de muitos novos vampiros da expansão negra sendo aparentes, bem como inúmeras outras potências que ele ainda não havia encontrado. O traje único dos magos e feiticeiros, juntamente com as varinhas cintilantes que carregavam sob suas vestes, deram a Noah uma sensação de fantasia mística desta expansão negra, especialmente os corredores amplos e escuros do castelo sombrio em que ele estava andando. Isso o lembrou das histórias imaginativas que ele costumava ler no passado sobre as grandes moradas de bruxos com chapéus pontudos que viviam na escuridão do mundo. Os castelos desses verdadeiros magos e feiticeiros da expansão das trevas tinham seu próprio estilo único, seus corredores alinhados com pequenas luzes brilhantes flutuantes que acrescentavam ao ar de magia e mistério. Havia uma agitação de atividades em todos os lugares que eles iam enquanto não havia animais flutuantes que ele lembrava serem familiares de bruxos movendo-se junto com eles, sua observação também vendo a maneira única como esses seres usavam magia, já que ele podia ver utensílios flutuantes cozinhando sozinhos quando ele passava, um refeitório, ou coisas ligadas a pincéis e canetas movendo-se por conta própria para escrever manuscritos em salas enormes onde aconteciam discussões. Era realmente um lugar onde os seres ao seu redor utilizavam a magia plenamente em suas vidas diárias, até nos mínimos detalhes. Noah queria explorar mais desta cultura e suas técnicas se a hora chegasse no passado, curioso para as armas em forma de varinha que aumentavam em grande parte as habilidades que eles lançavam, enquanto se perguntava a grande variedade de técnicas que os feiticeiros e magos de a expansão negra usada. Ele já tinha tanto a fazer em termos de habilidades e habilidades que sentiu que adicionar ainda mais era apenas ele continuando a exagerar, onde talvez nem tivesse a chance de utilizar todas elas. Mas ele esperaria chegar o momento em que pudesse realmente observar a cultura e as técnicas dos seres dentro da Dark Expanse, sua figura atualmente indo em direção a um dos centros de comando, pois parecia que o confronto com os Celestiais iria começar em breve, sua legião estar perto. Fim do capítulo. Capítulo 478 Avanços simultâneos. No espaço temporal do mundo espiritual, um pinguim imperador particularmente arrogante ergueu o bico ao sentir o curso de uma nova energia suprema percorrer seu corpo. A aura de caos que normalmente desestabilizava a essência daqueles em que entrava parecia um fluxo dócil ao passar por seus vasos e núcleo, seu avanço para o reino de expansão de domínio que estava prestes a ocorrer realmente aconteceu imediatamente com a adição deste nova energia. RAA, RAA, RAA. Ele soltou gritos de guerra assustadores, mas não foi o único, já que muitos dos outros precursores e seres que estavam recebendo núcleos de classificação de domínio de seu mestre nos últimos dias estavam todos experimentando avanços neste reino simultaneamente. Estrondo. A essência rapidamente convergiu em torno dos numerosos seres que entraram no rank de domínio enquanto todos sentiam o mais novo impulso da adição da nova habilidade do tipo guia sombrio. Além da energia dourada do destino que corria através deles, uma energia escura e cintilante do caos também estava agora vibrantemente percorrendo-os, seus corpos sentindo o aumento de poder mais uma vez. Eles poderiam ser considerados seres genuínos no rank de domínio, mas seu poder era diferente de qualquer outro neste reino, pois estavam recebendo enormes buffs de duas habilidades do tipo guia.
O pinguim imperador subiu aos céus ao sentir esse poder temível, seu fanatismo em relação ao seu mestre só crescia à medida que ele tentava provar sua força na batalha. Venha para a forja. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele recebeu um comando do próprio mundo espiritual. Sua arrogância foi interrompida, pois esta era a única entidade além de seu mestre que poderia pressioná-lo. Uma luz prateada brilhou quando a figura do pinguim imperador apareceu fora da forja do ferreiro, entrando nela quando se deparou com um conjunto de itens flutuantes que brilhava com o brilho do caos. Como a primeira fera deste mundo espiritual, você representa todos os seus irmãos e irmãs sempre que se move. O mestre me deu o direito de escolher quem usará os itens do conjunto do caos criados, e serei tendencioso e lhe darei um deles. Você deve fazer jus ao seu nome como Pinguim Imperador. A voz do mundo espiritual que parecia mais imponente ao se comunicar com o pinguim arrogante soou, o bico do pinguim balançando para cima e para baixo ao receber o conjunto de itens que ninguém mais já tinham colocado às mãos. Conjunto Baleful Chaos Bringer, um conjunto de itens feito de materiais de Chaos Behemoths. Contém uma cimitarra, peitoral, cuecas, botas, protetores de braço e elmo. Vários níveis de reforço são dados quando os itens definidos são usados simultaneamente. 2 itens de conjunto, reduz pela metade o tempo de recarga e o custo de mana de todas as habilidades do caos, além de duplicar seus efeitos. 4 itens de conjunto, concede ao usuário uma barreira do caos que reflete 30% de todo o dano recebido de volta ao lançador. 6 itens do conjunto, uma tempestade do caos passiva é iniciada pela ressonância de todas as 6 peças do conjunto. Esta tempestade do caos gira em torno do usuário enquanto destrói as defesas de seus inimigos enquanto aumenta seus próprios ataques, mais 250% de resistência ao elemento do destino, mais 250% de penetração de todos os elementos, mais 250% de resistência de todos os elementos, mais 100% de dano de caos aplicado a todas as habilidades. O bônus do espetacular conjunto Baleful Chaos Bringer tornou-se aparente aos olhos do pinguim imperador enquanto ele olhava para as descrições menores dos próprios itens e de todos os seus reforços. Seus olhos brilhavam com brilho enquanto ele adornava o conjunto de itens, seu corpo fofo sendo coberto pela armadura do caos escuro que logo foi totalmente escondido, apenas uma forma assustadora de um pinguim blindado empunhando uma cimitarra que brilhava com uma ponta mortal se tornando visível. Estrondo. Uma tempestade do caos irrompeu dele enquanto ele desfrutava da sensação de força que o conjunto de itens fornecia, mas isso não durou muito, pois ele sentiu uma imensa pressão descer sobre ele um segundo depois, enquanto a tempestade do caos continuava a se espalhar na forja do ferreiro. Não seja vaidoso e danifique as coisas na forja. Lembre-se de que toda essa força é possibilitada pelo mestre. Apenas tente ser mais útil para ele agora. A voz fria e a pressão do mundo espiritual desceram sobre o pinguim imperador enquanto seu bico apontava para baixo de maneira dócil, parando o avanço da habilidade dado o aumento do conjunto de 6 itens enquanto também sendo lembrado mais uma vez que ao lado de seu mestre, a entidade que era o mundo espiritual era a única que poderia tirá-lo de seu pedestal, não importando sua força. Isso porque ele era uma fera nascida deste mundo único, com sua origem intimamente ligada a ele. Vou me aclimatar ao meu novo reino e itens enquanto espero que o mestre nos ligue. O pinguim imperador falou com um tom de alguém intimidado, mas ainda continha um toque de arrogância enquanto ele se afastava da forja do ferreiro, testando suas novas forças e habilidades no espaço temporal do mundo espiritual. Além dele, numerosos seres no mundo espiritual invadiram o reino de expansão de domínio depois disso, pois também foram adornados com seus próprios itens de conjunto. Os 2 restantes, conjunto Baleful Chaos Bringer, foram para Helena e Barbatos, seus reinos avançando mais rápido, ao mesmo tempo que mantinham suas próprias forças únicas. Além dos conjuntos do caos limitados, o sistema do mundo espiritual estava trabalhando para produzir rapidamente itens de conjunto dos Behemoths do destino que o corpo principal de Noah continuou a derrubar no reino celestial. Mesmo que enfrentar celestiais com os conjuntos do caos opostos fosse ideal,
Ter armaduras feitas de Fat-Behemoths também fornecia um nível de proteção contra o próprio elemento, assim, outros seres seriam adornados com conjuntos de itens do destino recém-criados que estavam sendo criados neste exato momento. Eles tiveram que ter sorte o suficiente para entrar primeiro no reino de expansão de domínio, e para a guerra não estourar muito cedo, antes que a criação dos itens do conjunto de destino fosse concluída. Mas apenas do lado de Noah, numerosos seres estavam entrando no rank de domínio enquanto eram equipados com itens temíveis. Todos eles estavam esperando para participar da primeira batalha de muitas em uma guerra que mais tarde seria conhecida na história como a Última Guerra. Fim do capítulo. Capítulo 479 Preparado. O comandante mago Tarner estava olhando para as numerosas potências ao redor da sala de guerra enquanto seus olhos carregavam um traço de seriedade. Na sala de guerra, a maioria dos seres estava liberando auras únicas do reino mundial, sendo essas figuras algumas das potências reverenciadas que eram bastante conhecidas na expansão negra. Além do mago Tarner de nível mundial, havia 3 outros seres que estavam neste mesmo reino e que liderariam suas próprias forças contra as legiões celestiais na batalha que se aproximava. Um deles era o temível vampiro real conhecido como Roku, um dos generais do governante vampiro Vladivostok. O outro era o Dark Wizard Shanora, um ser poderoso da facção que preferia o manto de Wizards em vez de mages. Claro, o último ser a se juntar a eles foi o 9º Senhor Infernal, que eles ainda conheciam apenas por esse título. 4 especialistas de nível mundial, Tarner, Roku, Shanora e um Lorde Infernal. Esses eram os seres que se opunham às próximas legiões celestiais, havendo um entendimento tácito entre os dois lados de que eles não libertariam as potências de pico do reino do forjamento estelar neste primeiro confronto. Esses foram os tipos de forças usadas perto do fim da guerra, pois representavam o poder máximo de ambos os lados, e esta guerra estava apenas começando. Esperamos que seus navios penetrem na expansão negra em 1 ou 2 dias, e temos nossos próprios navios e forças distribuídos em uma parede defensiva ao redor da fortaleza de Veritas para impedir seus avanços. O mago comandante Tarner falou em tom sério enquanto as figuras poderosas se entreolhavam pela sala. A maga das trevas Shanora, que estava vestida com o que Noah descreveria como uma fantasia clichê de bruxa, estava olhando na direção de seu clone com olhos brilhantes que demonstravam grande interesse, a essência da escuridão girando em torno dela sendo agitada com o passar do tempo. Podemos conversar sobre estratégias e defesas o dia todo se quisermos, Tarner, mas por que não conhecemos um pouco mais os pontos fortes um do outro? Seu olhar brilhou enquanto ela olhava para Noah, seu próprio olhar permanecendo impassível enquanto ele não poupava nenhum olhar ao mago, virando-se para o mago comandante Tarner e falando: "Onde você quer minha legião?" O mago comandante acenou com a cabeça enquanto apontava para a mesa na frente deles que tinha uma projeção da ampla fortaleza Veritas e exibia algumas das forças ao seu redor, suas mãos causando o aparecimento de uma legião em miniatura de figuras vermelhas que significavam a legião infernal de Noah, esteja bem no centro, na vanguarda da batalha. Teremos que confiar em seu poder para resistir aos ataques dos celestiais, enquanto liberamos nossos feitiços e magia dos lados para impedir seu avanço e eliminá-los pouco a pouco até que toda a sua força se esgote. Aspas. Os olhos de Noah brilharam ao ouvir essas palavras. O significado dessa estratégia era claramente que eles queriam que ele fosse um tanque que resistisse ao dano de um enorme chefe enquanto eles distribuíam danos para derrubá-lo lentamente. Somos excelentes em táticas ofensivas e feitiços destrutivos, mas nossas defesas não se comparam ao poder dos senhores infernais que observamos antes. Essa estratégia é viável? O vampiro real Roku falou com cuidado ao sentir a força borbulhante proveniente do corpo de Noah, a maga negra Shanora ainda tendo seu olhar fixo nele enquanto Noah respondia. Isso não deve ser um problema. Estrondo. Suas palavras reverberaram com poder enquanto expressões de alívio apareciam pela sala, com o mago comandante Tarner continuando. Tudo bem, vamos conversar sobre logística.
A reunião continuou por mais algumas horas enquanto os seres poderosos se familiarizavam com as forças uns dos outros e conversavam sobre possíveis planos caso algo desse errado. A maga negra Shanora, que continuou a olhar para a vibrante aura de caos de Noah, era mais peculiar, não explicando exatamente por que seu olhar ficou preso nele por tanto tempo. No final da reunião, quando Noah estava saindo, ele ouviu uma mensagem telepática liberada por ela entrar em sua mente. Devo me desculpar pela introdução abrupta e pelo interesse, mas normalmente não temos seres com uma aura de caos tão densa girando em torno deles como você. Se formos capazes de sobreviver a esta pequena guerra que está chegando, eu adoraria para discutir algo com você. De certa forma, pertence à expansão negra, e alguém com seus avanços no caos seria mais adequado para isso. Palavras que pareciam ter um toque de fanatismo ecoaram em sua mente enquanto ele nem sequer se virava para ela, simplesmente balançava a cabeça enquanto saía da sala. As figuras da expansão negra realmente mantinham os senhores infernais em aspectos muito diferentes. Ele deixaria todos os outros pensamentos para trás enquanto continuava a ansiar primeiro pelas legiões celestiais, seu coração expectante por todos os tesouros e saques que eles planejavam entregar a ele. À medida que as legiões de celestiais avançavam e se aproximavam da expansão negra, as forças da Fortaleza Veritas fortificaram suas defesas enquanto se preparavam para o eventual confronto. Foi um cenário movimentado de numerosas forças que chegavam a centenas de milhares de pessoas se preparando para participar da guerra, as potências de mais alto escalão conduzindo os movimentos de suas forças como uma máquina bem lubrificada enquanto trabalhavam juntas para garantir uma chance de vitória. Noah estava criando forças ainda mais poderosas no mundo espiritual à medida que mais e mais de seus subordinados entravam no reino de expansão de domínio, seu corpo principal continuando a trabalhar eficientemente no reino celestial enquanto ele derrubava mais e mais gigantes do destino no ranking do domínio, obtendo um gostinho da habilidade de Fat Stellar, logo quando ele viu suas Fat Lines continuando a saltar mais alto toda vez que um Fat Behemoth caía. À medida que avançava cada vez mais ao sul do reino celestial, ele se aproximava gradualmente dos locais que seriam considerados em grande parte inexplorados, as amplas áreas onde poucos celestiais atravessavam e estavam cheias de mistérios. Fim do capítulo. Capítulo 480 Pronto para servir. Nas regiões inexploradas que Noah estava se aproximando no momento, os Behemoths continuariam ficando cada vez mais fortes, onde depois de passar pela área onde os Behemoths do Domain Rank Fat apareceram, o nível de perigo aumentou por um fator de 10. A razão para isso foi que as regiões inexploradas do Reino Celestial eram extremamente imprevisíveis, onde alguém poderia encontrar um Behemoth no ranking mundial, ou poderia muito bem encontrar um no reino de forjamento estelar. Não havia leis que dissessem que neste local você encontraria Behemoths neste reino ou em outro, e eram terras místicas completamente selvagens e inexploradas que guardavam seus próprios segredos. Esta também foi a razão pela qual, mesmo depois de 1000 anos, os celestiais só tinham sido confiantes em dizer que exploraram um pouco mais de 10% dele, apenas suas poderosas figuras de pico, como o Fundador Celestial e os poucos no reino do forjamento estelar, eram os únicos, para ir ainda mais fundo no reino celestial. Celestiais no ranking mundial como Noah ainda precisavam ter cuidado com a profundidade que eles iam, já que no momento em que se depararam com uma única fera, um reino mais alto que o deles, o jogo acabou. Neste momento, enquanto seu clone se preparava para colidir com os celestiais, o corpo principal de Noah estava parado em uma vibrante floresta dourada e brilhante cheia de enormes árvores antigas enquanto ele olhava na direção à sua frente. Se ele continuasse, estaria entrando em regiões inexploradas onde até mesmo os celestiais não haviam documentado completamente. Figuras poderosas como o Fundador e outros celestiais podem ter passado por essas regiões e não encontraram nada digno de nota, mas até agora não existia nenhuma informação sobre eles. Seu rosto estava sério quando seu corpo começou a brilhar com essência, origem única, e outras habilidades sendo usadas quando ele escolheu entrar secretamente, os possíveis níveis de inimigos variando muito nesses locais.
A beleza do reino celestial que ele estava vendo agora já havia se tornado a norma, as árvores altas onde se podia ver visivelmente a essência dourada fluindo através de suas folhas como areia, apenas fazendo-o apreciar a cena de serenidade. Foi uma cena que apenas aqueles confiantes e poderosos poderiam considerar serena, já que o silêncio ensurdecedor faria os outros tremerem enquanto atravessavam. Chá! Sua figura desapareceu silenciosamente entre a densa folhagem ao seu redor enquanto ele se aventurava mais no reino celestial, ansioso para saber exatamente quais segredos ela guardava. Em um navio de guerra primordial avançando que foi seguido por muitos como este, o grão-mestre Onilus tinha um rosto brilhante ao sentir a aura da expansão das trevas, a legião sob seu comando passando com sucesso pela junção entre ela e a expansão da luz enquanto ele continuava em frente. As bênçãos do reino celestial foram muitas e cheias de admiração, mas não chegaram nem perto do número de linhas do destino que alguém poderia reunir quando mudaram o curso da história por trilhões de vidas. Ele seria uma das forças na vanguarda desta mudança nesta guerra que se aproxima, e ganharia muito com os eventuais resultados que mudariam a paisagem de toda a galáxia novos. Seu humor era jovial quando ele perguntou a um grão-mestre abaixo dele. Faça com que as embarcações que contêm os cidadãos desses mundos primordiais nos liderem enquanto nos aproximamos desta chamada fortaleza fortificada da Aliança. Procederemos com cautela, não quero erros. Sim, grão-mestre. Estrondo. A afirmação do Software World soou enquanto alguns navios avançavam enquanto outros recuavam, uma confusão de forças ocorrendo enquanto Onilus contava os seres sob ele. Ele tinha outros 5 grandes mestres do reino mundial sob sua bandeira espalhados em suas próprias naves, com outro especialista do reino mundial que na verdade se originou de um dos mundos primordiais mais poderosos na expansão da luz assumindo a liderança dessas forças. Um dos poucos seres que não estão sob o comando dos celestiais e que tem poder no reino mundial, uma existência conhecida como Mestre Brightstar, um ser que foi o primogênito de um mundo primordial prestes a se tornar um reino. Seu nascimento absorveu tanta essência de seu mundo que mesmo agora ele ainda permanecia no nível do mundo primordial, mas criou um gênio surpreendente que viveu por muitos anos, onde agora ganhou um nível poderoso mesmo sem ingressar nas fileiras dos celestiais. Isso significava que para a legião dos celestiais que se dirigia para a Fortaleza Veritas, havia um total de 7 especialistas do reino mundial na liderança. O rosto do grão-mestre Onilus estava brilhante quando eles se aproximaram da suposta fortaleza, seus olhos não escondendo a fome pela guerra enquanto seu coração parecia estar gritando. Jogue o melhor que você tem em mim. Deixe-me inscrever meu nome como o primeiro general a obter a vitória nesta guerra, deixe o nome Onilus ressoar por toda a galáxia Novos. Seus olhos brilhavam com um brilho perigoso enquanto seu olhar faminto permanecia para frente, os poderosos celestiais ao seu redor mostrando luzes semelhantes enquanto aguardavam ansiosamente por uma grande batalha. Ao redor da Fortaleza Veritas, 4 forças distintas podiam ser vistas cercando o enorme planeta enquanto uma aura de poder opressivo vazava. Uma força foi liderada pelo vampiro real Roku, outra pela maga das trevas Shanora, a terceira pelo mago comandante Tarner. Por último, mas não menos importante, e de pé no centro dessas forças, como a ponta mais afiada de uma lâmina, estava um impassível senhor infernal que flutuava acima de um exército de 10.000 infernais que soltavam gritos de batalha temíveis que davam o tom da luta que se aproximava. Pronto para servir. Pronto para destruir. Até mesmo os rostos dos bruxos, vampiros e magos próximos tremiam enquanto uma música assustadora gradualmente tomava o campo de batalha. O comandante mago Tarner estava observando as forças turbulentas com olhos de esperança enquanto esperava para ver o temível poder de um Lorde Infernal, seus olhos notando a aparência de seres que não estavam lá originalmente quando o Lorde Infernal apareceu pela primeira vez, mas seus corpos estavam liberando rajadas, de força que fez com que sua crença nesta batalha aumentasse ainda mais. Ao redor do Senhor Infernal, inúmeras figuras blindadas começaram a aparecer, variando em todas as formas e tamanhos.
O mago comandante Turner piscava os olhos em determinados momentos para ter certeza de que seus olhos não estavam pregando peças nele, pois ele conseguia distinguir claramente a forma de um pinguim que estava coberto por um espetacular conjunto de armadura escura liberando uma abundante aura de caos. Havia também a figura de um kraken blindado com olhos vermelhos profundos que pareciam conter grande excitação e vingança enquanto olhavam para o vazio do espaço, bem como a pequena figura humanoide de uma mulher blindada também vestida com uma armadura envolta em caos. Suas mãos começaram a se mover quando a aura de numerosos mortos-vivos começou a se espalhar dos já numerosos infernais. Os seres ao redor observaram com expressões boquiabertas enquanto ao redor do Senhor Infernal, numerosas figuras começaram a aparecer em massa, o exército de 10.000 continuando a se expandir enquanto os vibrantes tambores de guerra soavam. Pronto para servir. Fim do capítulo. O comportamento humano origina-se de 3 fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. Platão.